Encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. A era do grupo de Abadias. Sua esposa se chamava Isabel e era descendente de Arão. Os dois eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e as ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez de seu grupo realizar as cerimônias conforme o costume do serviço sacerdotal. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava rezando no lado de fora. Então apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Estava de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido e a sua esposa Isabel vai ter um filho, e você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Porque ele vai ser grande diante do Senhor, ele não beberá o vinho, nem a bebida fermentada. E desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao seu Senhor, Deus. Caminhará à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria, os justos preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a vida é com vários pontos. Existem vários pontos para aprofundarmos na vida. Dentre eles, dois que chamam muito a atenção: o possível e o impossível. A possibilidade, aquilo que você tem certeza que você vai conseguir fazer, que é fácil, que está nas suas mãos para fazer, que muitas das vezes você tira de letra. E o impossível, a impossibilidade, a incondição de fazer alguma coisa, seja por questões próprias, seja por questões físicas. No Evangelho de hoje nós vemos aí sobre a impossibilidade de Isabel e Zacarias de terem um filho. Uma história que chama muito a atenção, porque Isabel e Zacarias queriam muito ser pais, porém nunca dava certo. E Isabel era estéril, ela não conseguia ter filhos. Porém, ao pedido, ao rezar, a oração, a força que Zacarias teve foi tão grande, tão forte, que fez ao ponto de que a oração chegasse ao anjo do Senhor. E aí eu tenho o primeiro ponto. Se no Evangelho de ontem nós estávamos ouvindo por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? No Evangelho de ontem o padre disse para nós o seguinte, que não é para a gente ter medo, que é para a gente acordar Jesus quando a gente pensar quando a gente olhar que está num momento difícil. Quando a gente olhar que está com as dificuldades, a gente é obrigado a ir lá no barco, a ir lá no fundo do barco onde Jesus está dormindo e falar: Jesus, nós estamos afundando, nós vamos morrer e o Senhor não vai fazer nada. Muitas das vezes
é necessário para a nossa vida e para a vida é necessário muitas das vezes para a nossa vida e para a vida do nosso irmão acordar Jesus. Acorde ele. Seja qual for o seu problema, acorde Jesus. Jesus vai saber o que resolver. Só que você precisa acordar ele. E para acordar ele, você precisa mandar um pedido forte ao ponto de que ele escute, de que ele ouça. E quando ele escutar, quando ele ouvir, aí sim, o seu pedido será atendido. O Senhor não faz diferença de pedido nenhum. Tudo o que você pede, o Senhor vai atender. Muitas das vezes o que a gente pede é muito supérfluo. E aí o Senhor não vai atender mesmo. Deus não atende pedidos injustos, mas somente os pedidos justos. Voltando ao Evangelho. E Zacarias, mas Isabel queriam muito ter um filho, queriam muito ter uma forma, né, uma vida ali dentro, uma sucessão. E aí, do nada, quando Zacarias estava dentro do templo, chega o anjo do Senhor. E vejam que interessante. O anjo aparece da mesma forma que apareceu para Maria. O anjo se mostra da mesma forma que apareceu para Maria. E nós podemos ver que aqui dentro, meus irmãos e minhas irmãs, há uma certa conexão com o aparecimento do anjo para Maria. Ó. Então apareceu ao lado de Zacarias o anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido e a sua esposa Isabel vai ter um filho e você lhe dará o nome de João. Vejam que interessante. Praticamente não é nem o mesmo diálogo que a gente tem com Maria, mas se remete um pouco ao diálogo que José tem com o anjo do Senhor. O diálogo que José teve com o anjo do Senhor foi poderoso. Alegra-te, José, não tenhas medo. Eis que a tua esposa Maria dará à luz a um filho e você colocará o nome de Jesus. Quando nós precisamos de uma direita, quando nós precisamos de um rumo, quando nós precisamos tomar uma decisão, quem está lá? O anjo do Senhor, dizendo para nós não termos medo. Gente, acima de tudo, a gente não pode ter medo da nossa missão. Acima de tudo, a gente não pode ter medo do anjo do Senhor. Ele está lá para nos auxiliar. Nós não podemos ter medo do nosso destino. Quantas pessoas que têm medo do destino delas. Nós não podemos jamais negar o nosso destino. O destino que Deus traçou será traçado por você até o último dia. A gente precisa aceitar. É necessário que a gente aceite o destino. Mas muitas das vezes acontece o contrário. A gente nega. Fala que não vai dar certo porque tem algo para fazer. Sempre acha uma desculpa. Acorda. Acorda. O mundo está cheio de desculpas desnecessárias. Acorda para a vida. Eu vou contar uma história para vocês que eu não cheguei a contar aqui. Depois que eu tô escutando bastante Padre Léo, eu tô aprendendo a fazer muitas histórias como a dele, como que ele fazia. É mal de escutar muito Padre Léo. Na verdade, é nem mal, é bem. Você escuta bastante Padre Léo, você fica assim. Certo dia, uma pessoa foi convidada a participar de uma atividade da igreja, né? Foi convidada a participar lá do grupo de jovens. E aí essa pessoa
Só que daí essa pessoa não tinha vontade, ela nem conectada com a igreja estava. Ela nem conectada com a vida do Senhor estava. Aí, beleza, né? Chegou lá na igreja. Quando ele olhou pra dentro ali, que ele sentiu o clima que era, né? Ele já foi embora, não quis ficar. Aí chegou em casa, dormiu, descansou, acordou no outro dia. E quando ele chegou em casa, quando ele conversou com a mãe dele perguntou: e aí, você foi? Ele falou: não quis ir não quis ir não. Ah, é porque não quis ir não. O clima não tava bom, não gostei. Aí foi pro quarto, dormiu, tal, acordou. O anjo do Senhor virou pra ele e falou assim: alegra-te e levanta. Eles precisam de você. Aí ele olhou bem pra cara do anjo e falou assim: anjo do Senhor, mas eu cheguei lá, eu já senti um clima totalmente diferente. Ao invés deles quererem me acolher, ao invés deles me acolherem, eles nenhum oi deram pra mim. Aí o anjo do Senhor falou pra eles assim: coragem, força. Você consegue, vai lá. Não tenhas medo. O anjo do Senhor falou assim pra ele. Aí ele foi. Chegou lá de novo, olhou, tal, distante. Aí ele viu de longe, aí o outro viu de longe. Sabe aquelas pessoas que você quer que não esteja naquele lugar que você não quer ir? E aí a pessoa tá. Aquela pessoa que te conhece, que você reza quase um terço para não falar de você, e ela fala. Aí ele tava lá distante. A pessoa olhou pra ele e falou: olha, eu conheço ele. Ô fulano, vem cá! Chega mais! Ele, nossa senhora. Não acredito nisso não. Caramba, meu, por que eu tô fazendo aqui, cara? Não. Aí ele foi, sentou lá do lado. E aí, como é que você tá? Você tá bom? Tô bom. O que você tem feito essa semana? Não, tô legal. Eu não fiz nada, não. Você não fez nada? Força, meu amigo. Vamos lá. Força. Conversa com nós aqui, ó. Somos uma equipe de animação muito boa. Conversa com a gente aqui. Aí foi se abrindo um pouco a pouco, né? E aí tinha umas palestras lá, eles liam a Bíblia e explicavam, né? Aí teve uma explicação que o cara leu a Bíblia, falou assim: agora eu quero que o fulano venha explicar. Aí, fulano foi lá, falou: meu Deus do céu. Já não era nem pra mim estar aqui, agora eu vou ter que explicar a Bíblia, cara. Meu Deus do céu. Aí foi lá, explicou. Ficou um tempinho explicando. Ninguém sabia de onde que ele tirava tanta palavra. Beleza, explicou. Cortou, sentou. Aí a pessoa falou: você tem um talento pra isso. Parabéns, obrigado. Então, voltou pra casa feliz da vida, né? Porque tinha conhecido amizade, tinha feito amizade e tal. Aí a mãe dele perguntou: e aí, como é que foi? Não, voltei feliz da vida, mãe. Oh, eles são muito gente boa. Bem que você falou. Eles são muito gente boa. Eles gostam demais de mim. Gostaram de eu ter feito. Até falei na frente de todo mundo lá. Eu falei pra eles. Falou? Falei, expliquei bastante. Oh, que legal. Pra você ver. Foi bom, cara. Foi legal. Resumindo, o amor de Deus, a vontade de Deus, não é que você fique sentado num banco vendo tudo acontecer. Deus quer que você se levante. Quer que você tenha coragem. Quer que você perca o seu medo. Ele não vai mandar o anjo do Senhor toda hora que você tiver medo para você se levantar. Vai ser uma vez só e pronto, acabou. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus. E vai que você consegue. De alguma maneira você consegue. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.